Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Eu sou Marcelo Cruvinel, gerente de Planejamento e Relações com Investidores da Petro Recôncavo. Os dou as boas-vindas à nossa terceira conferência de resultados, referente ao terceiro trimestre do ano de 2021. Esse evento é transmitido via videocast pela internet e para os interessados pode ser assistido com tradução simultânea para o inglês. Estão aqui conosco hoje para a apresentação nossos diretores executivos, Marcelo Magalhães, nosso CEO, Rafael Cunha, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, e Troy Finney, nosso COO. Ao final das apresentações teremos uma sessão de perguntas e respostas. Os que tiverem perguntas, basta nos enviar via chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas à perspectiva de negócio da companhia, projeções e metas operacionais, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Petro Recôncavo, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e conduzir a resultados diferentes materialmente daqueles expressos nessas considerações. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcelo Magalhães, diretor-presidente, para iniciar o evento com suas considerações iniciais. Por favor, Marcelo. Obrigado, Cruvinel. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos apresentando aqui mais um trimestre da companhia como uma empresa listada no mercado. Se eu pudesse caracterizar o trimestre com uma única palavra, eu indicaria que a gente tem um sólido trimestre entregue, onde, como vocês podem ver aí nos nossos destaques, nós temos crescimento de receita, de EBITDA, lucratividade e de produção, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente se propõe a entregar ao mercado, uma empresa que continuamente entrega excepcionais resultados operacionais. No aspecto de crescimento, né, eu vou pegar justamente naquele ponto que ainda não está exatamente dentro do ideal, dentro da nossa própria perspectiva, que é o crescimento da produção. Nós tivemos um crescimento, não é um crescimento desprezível, mas é um crescimento que ainda está aquém daquilo que a gente entende ser a possibilidade dos ativos e da capacidade dessa companhia. Acredito que a principal razão para isso é uma atitude, como sempre, eu diria, relativamente cautelosa, onde nós estamos mobilizando uma quantidade muito grande de recursos humanos e materiais, principalmente sondas para intervenção em atividades de campo. Isso tem tido um certo atraso. Nós comunicamos sempre ao mercado como esse mercado de serviços no Brasil é um mercado imaturo, e exatamente por isso que a gente tem como estratégia a internalização disso. E o ramp-up de sondas e equipamentos que é necessário, e que Troy vai falar um pouco mais sobre isso, ele tem sido um pouco mais lento, sobretudo por questões de segurança operacional. Eu focaria neste momento em alguns aspectos com os quais nós estamos muito satisfeitos. Em primeiro lugar, alguns milestones muito importantes relativos à comercialização e produção de gás. Vocês vão ver mais adiante que a gente vai reportar um crescimento muito significativo da nossa produção de gás e da parcela de gás na produção e receita da companhia. Está atrelado ao posicionamento da companhia, de novo, muito pioneiro em relação ao mercado de gás. Nós assinamos o contrato com a Potgás para fornecimento de gás para todo o estado do Rio Grande do Norte para os anos de 2022 e 2023. Né? Esse é o primeiro contrato proveniente de uma chamada pública onde um operador independente vai suprir integralmente as necessidades de um estado da federação. Também fomos vencedores no processo de chamada pública da PBGás, da Paraíba. Esses dois volumes são um match muito adequado às nossas expectativas de produção no ativo potiguar para os anos vindouros. Acredito que é um aspecto muito importante da operação. Estamos muito satisfeitos com a forma como esses contratos foram conquistados. Mostra que nós somos, ao mesmo tempo, extremamente competitivos em processos públicos de chamada de gás no Nordeste e, ao mesmo tempo, proporcionam à companhia uma margem, uma lucratividade muito interessante. Né? Voltando aqui aos destaques, né? Um lucro líquido bastante substancial, aí, sobretudo nos últimos 9 meses. Né? O crescimento da produção também de 13% em relação
ao mesmo período do ano passado, que eu acho que é muito bom em campos maduros, né? Aspecto operacional que eu mencionei antes como algo que a gente tem olhado com muito cuidado, eu acho que isso já se reflete aí, a gente ter 18 meses sem acidentes com afastamento na companhia, sendo que no ativo da Bahia isso vai a 3 anos, né? E eu acredito que tem uma série de importantes pontos de progresso operacionais na companhia que ainda não estão refletidos integralmente na nossa produção, mas que vão fazer com que a gente possa, no futuro, entregar tudo aquilo que a gente quer. Nós começamos a perfurar poços no ativo Potiguar, que é um milestone muito importante. Nós tivemos algumas atividades de perfuração, onde nós fomos a profundidades muito maiores do que a gente fez no passado, o que capacita nosso equipamento e nossas equipes próprias a irem atrás de alguns alvos muito interessantes nos nossos 2 ativos, né? E também algumas atividades de fraturamento mais agressivas que a gente perfurou e que a gente executou. Todos esses procedimentos, novas perfurações mais profundas e alguns fraturamentos, ainda estão muito cedo para que a gente possa fazer uma avaliação mais definitiva, mas de uma maneira geral eu quero ressaltar que tudo aquilo que a gente vem executando nas 2 áreas da operação da companhia, quando executados, tem dado resultados melhores do que as nossas expectativas, e acho que isso é um dos pontos mais importantes a ressaltar nesse release de resultado. Se você puder passar para o próximo slide, por favor. Aqui nós temos um breakdown do crescimento entre os nossos 2 ativos. Como a gente tem pontuado, o crescimento neste momento ele é muito forte no ativo Potiguar, que é um ativo ainda em estágio de desenvolvimento muito prematuro. Nós temos focado muito das nossas ações lá. Em paralelo, estamos aqui praticamente prontos a assumir o Polo Miranga, com todas as aprovações no nível da ANP já ok, né? Nós temos como única condição precedente a publicação de transferências de licenças ambientais que já foram emitidas, estão aguardando a publicação no Diário Oficial. Hoje nós tivemos uma dessas 9 licenças em um desses 2 polos, esperamos nos próximos dias ter as demais, de forma que a nossa expectativa é de assumirmos e fecharmos o closing do Polo Remanso e do Polo Miranga aqui na Bahia, ainda no mês de novembro. O ativo Bahia refletido nesses números é apenas as 17 concessões entre 5 próprias e 5 no contrato, 12 no contrato com a Petrobras. Como nós já falamos várias vezes no passado, o investimento nessas áreas ele é relativamente menor, porque elas vêm sendo operadas com muito sucesso pela companhia já há 21 anos. Mas assim que nós procedermos com o close, nós devemos ter uma certa reativação dos investimentos nesta área, porque os economics vão melhorar substancialmente também no pós-closing. Falando um pouco mais de incremento, no próximo slide a gente vai ver aí uma curva histórica mais longa, que mostra a consistência com que a gente vem entregando trimestre após trimestre incrementos de produção. É importante ressaltar aí que a gente está vendo um crescimento da participação de gás natural indo para níveis maiores mais cedo do que a gente esperava, e isso é muito vinculado àquele aspecto que eu mencionei no início, de nós estarmos extremamente satisfeitos com a companhia no aspecto comercialização de gás, sobretudo no ativo Potiguar. Então isso é algo extremamente positivo, né? E passamos agora, após a IPO e já com a pandemia, num outro estágio, a uma retomada muito grande das atividades, sobretudo de investimento, aproveitando aí também os bons preços do óleo no mercado internacional. Eu vou passar agora para o nosso COO, Troy Finney, que vai comentar com vocês em mais detalhes sobre alguns aspectos específicos da nossa operação nos 2 ativos. Por favor, próximo slide, Troy. Bom dia, obrigado, Marcelo. Eu vou passar para os 2 bacias em que estamos operando. Como o Marcelo pontuou, que nosso enfoque agora é mais no bacia Potiguar, onde já estamos desenvolvendo 32 concessões lá. Você pode ver que o aumento de produção de óleo por ano é na faixa de 13%,
e na área de gás mais que quase 80% para um BOE de uma faixa de 23%. E na área de desenvolvimento de óleo, já estamos um pouco atrasados com a entrada de sondas. Ainda durante o trimestre, nós ficamos com 3 sondas efetuando serviços de pousos e workover. Recentemente, esse mês, nós adicionamos uma sonda, mais estamos com 4 sondas lá agora, e vamos adicionar 2 mais sondas nos próximos meses, a chegar, enfim, em 2022, mais ou menos no segundo trimestre de 2022, com 6 sondas efetuando workover e serviço lá. A quantidade de projetos que temos disponível lá está enfocado mais e mais em atividades e workovers que são mais complexos, que envolvem pescaria, o fracturamento, a abertura de várias zonas. Então, você pode ver que entre a comparação lá embaixo, você pode ver a redução no número de workovers. Essa é, primeiramente, uma causa por a complexidade que estamos começando a encontrar em nossos pousos, em nossos projetos. Os resultados, obviamente, estão mostrando, projeto por projeto, um pouco em cima de nossa esperança. Então, é mais um fator de executar. Os reservatórios estão respondendo bem a nossa workovers e perfurações, e adentro, um pouco em cima de nossa esperança. Então, essa situação é mais um atraso por razões de segurança, segurando que esses equipamentos estão chegando ao nível que estamos exigindo nesses equipamentos para um standard internacional, um standard bem mais alto que está na indústria petroleira aqui no Brasil, mas está muito mais seguro para nosso pessoal e para executar nossos programas. Então, workovers estão enfocando mais na área de fracturamentos. Já estamos refinindo nossos desenhos desses fracturamentos. Recentemente, tivemos vários fracturamentos que dão bons resultados, interessante para nós a continuar a desenvolver essa atividade com nossa unidade interna e também unidades dos terceiros que estão no mercado. O incremento de gás natural está um pouco mais que nós estivemos prognosticando, já com o desenvolvimento do mercado de gás e os contratos que estamos conseguindo para colocar para o ano que vem. Estamos incrementando o gás e esse é um balanço em aumentar a capacidade do sistema. O sistema que nós recebemos de Petrobras tive várias máquinas de compressão que eram paradas e eles têm que ser renovados com muita manutenção até que overhauls, e estamos num processo para atualizar essas máquinas a liberar esse sistema de compressão para atender a capacidade que temos em campo. Hoje em dia estamos restringindo a produção que podemos entregar no mercado por causa desse sistema e esse sistema de compressão, e estamos trabalhando fortemente nessa área para melhorar e abrir essas facilidades para produzir o gás que já temos. Também, durante o período e a perfuração, nós furamos um poço até o mais profundo nível na história dessa empresa com nossa própria sonda. Esse foi para buscar e encontrar zonas mais profundas de gás, que tem mais altas pressões. Já temos algumas indicações interessantes e estamos em fase para completar esse pouso, que era a Boa Esperança 37, porém, nos próximos meses. Mas nosso enfoque em gás está aumentando cada mês e estamos iniciando específicos projetos para desenvolver a capacidade de gás que existe em Potiguar. Podemos passar para a Bahia.
Na Ativo Bahia, já estamos preparando para receber mais o Polo Miranga, que vai entrar aqui, esperamos esse mês. Mas o passado, você vê que a produção fica mais ou menos plano, e estamos efetuando workovers e serviços para manter nossa produção nesses 17 campos que estamos operando lá agora. Com o fechamento da compra desses 12 campos de Petrobras, como o Marcelo notou, vamos a iniciar um programa mais intensivo de investimento, e recentemente tivemos algum sucesso em um fracturamento, o mais grande fracturamento que foi feito para nós em um campo bem maduro, que tem 30 anos, e os resultados interessantes agora, e estamos continuando a testar essas fronteiras de actualizar reservas que ainda permanecem nesses campos maduros. Então, o plano é para aumentar o número de sondas aqui em Ativo Bahia, desde um nível de 2 sondas agora, e vamos chegar a um nível de 5 sondas, inclusive de sondas trabalhando em Miranga, aqui no próximo 3 a 6 meses. Então, eu vou passar para Rafael agora para discutir os custos de nossas operações. Obrigado, Troy. Se puder passar o slide, por favor. Bom, falando em termos de custo de produção, a gente teve um trimestre aí com custo ligeiramente abaixo em relação ao trimestre anterior, mas bastante consistente aí, quase todos os trimestres do ano e com a média do ano. No terceiro TRI foi de $12,54 por barril de óleo equivalente, no acumulado dos 9 meses estamos com $12,58 dólares por barril. Como a gente já vinha falando desde os releases anteriores, eu acho que tem um pouco de catch-up maintenance aí associado a esses sistemas de gás, como o Troy mencionou agora há pouco, também um pouco de postos que foram parados, hibernados durante 2020 por conta da Covid, dos preços baixos de petróleo naquele período, e também um pouco de efeito aqui na Bahia, especialmente, de uma preparação, de uma estrutura de pessoal e serviço de apoio para assumir o Polo Miranga, principalmente, que a gente acredita que vai acontecer muito em breve. Então tem um pouco de impacto nessa parte de custos. A gente também sempre descreve aqui, nesse gráfico, um pouco de diferença entre os custos de produção nos diferentes ativos. Então a gente bota aqui nessas bolinhas mais acima, aí, que são os custos aqui do ativo do Polo Remanso, né? E na casa aí de $21, $22 por barril de óleo equivalente, que são bem mais altos do que lá no ativo Riacho da Forquilha, por exemplo, que é na casa de $8 por barril de óleo equivalente. Isso se dá pela diferença na natureza desses campos e o estado de maturidade, principalmente pelo fato aqui do ativo da Remanso já estar numa fase de injeção de água bastante mais avançada, então a proporção água-óleo é muito maior aqui do que lá, e mostra também o efeito quando você incorpora esses ativos novos, como aconteceu com o Riacho da Forquilha aí, a partir de 2020, que a gente viu uma queda muito grande, e a gente tem uma expectativa aqui que, ao incorporar o ativo Miranga, que além de ser um ativo que está um pouco mais jovem, digamos assim, do que o ativo Remanso em termos de revitalização, ele também tem uma característica de ser um ativo majoritariamente de gás, que quase que por natureza ele tem custos um pouco mais baixos. Então a gente tem a expectativa de que, ao adicionar esse novo ativo no portfólio, isso possa contribuir aí para reduzir o nosso custo de produção nos próximos trimestres. Pode passar, por favor? Aqui a gente mostra uma DRE resumida aqui da companhia. Então, a gente já falou uma parte disso lá nos highlights. Então, a receita líquida no trimestre, comparado com o mesmo trimestre um ano atrás, cresceu 30%. Essa nossa receita líquida aqui já é líquida do efeito do hedge. Então, depois a gente vai mostrar em mais detalhe, mas no caso a gente teve uma perda na parte de derivativos. Então, essa receita líquida já contempla um pouco disso. Destacaria aí o crescimento dos royalties, né? Porque aí o royalties que são pagos para a União, aí já é feito o pagamento com relação ao preço spot do Brent, então não captura exatamente esse efeito do hedge, então ele teve um crescimento maior. A parte de custos e despesas a gente falou no slide anterior, e o efeito no EBITDA foi um crescimento de 13%. A depreciação, a gente tem um volume alto de depreciação, a gente tem uma expectativa, aí, principalmente com a extensão das concessões, que vai aumentar a base de reservas da gente. Isso tende a ter uma redução significativa aí nesse lançamento de depreciação
à medida que isso for se materializando. Mas ainda assim, com esse número alto de depreciação, destacaria também que o resultado financeiro já teve uma queda grande, mesmo com a desvalorização do dólar, do real, na verdade, do período, uma valorização do dólar. O nosso resultado financeiro não foi tão impactado quanto era no passado, principalmente porque a gente adotou uma estratégia de investir boa parte do nosso caixa, que oriundo do IPO, em aplicações denominadas em dólar, que basicamente quase que offsetam, quase que integralmente aí no período, o efeito do aumento da dívida que a gente tem dolarizada por conta da desvalorização cambial. E aí, o resultado geral de tudo é que a gente teve um lucro líquido no período aí de quase 23 milhões de reais e no acumulado do ano de 104 milhões de reais. Pode passar, por favor? Só falando um pouquinho aqui da parte de hedge, essa tabela mostra um pouco do resumo da nossa posição de hedge aí em 30 de setembro de 2020. A gente, somando tudo aqui, a gente tem mais ou menos 5,1 milhões de barris em contratos de swap redeados para os próximos 36 meses. A tabela mostra uma divisão aí trimestre a trimestre aí de quanto está por período e o preço médio redeado ponderado no período quase $55 por barril. O valor de marcação a mercado disso aí seria um prejuízo de 448 milhões de reais em 30 de setembro de 2021, é o que está no nosso balanço. No trimestre, a gente foram vencidos e liquidados aí 528 mil barris de petróleo a um preço médio, o preço médio que estava redeado nesse trimestre era de $58 por barril. Pode passar, por favor? Aqui é só para mostrar um pouco na forma gráfica aqui, na parte de cima, o gráfico de cima ele mostra o preço, a linha amarela é o preço médio do Brent aí nos períodos que já passaram, né, em 2020 e 2021 até setembro, e a linha vermelha é os contratos de hedge que a gente tinha em vigor em cada um dos períodos. Então a gente vê que a commodity é bastante volátil aqui no período, a gente pegou períodos aí que o Brent chegou a uma mínima aí perto de $10 por barril, então ao longo de 2021 a gente ganhou bastante dinheiro nessa nossa posição redeada, agora em 2020, em 2021 a gente está sofrendo um pouco com esse efeito do hedge, mas ele está cumprindo o seu papel, que é nos proteger e dar uma previsibilidade de fluxo de caixa, principalmente no cenário em que a gente faça um investimento grande, como foi o caso da aquisição de Riacho da Forquilha, que a gente pegou o financiamento, e o objetivo da estratégia de hedge é nos proteger, digamos assim, desses cenários que poderiam ser catastróficos no ano como 2020, por exemplo, se a gente não tivesse redeado. O gráfico de baixo ele mostra os volumes que estão em abertos aí trimestre a trimestre, daqui até o vencimento, e a linha amarela são os preços médios que a gente tem redeado para cada um dos períodos. Eu destacaria aqui alguns pontos. Primeiro é que a gente tem esse compromisso de redear sempre 36 meses para frente, mas a gente já alcançou o limite do nosso financiamento. Então, a gente não tem mais o compromisso de ficar adicionando esses 3 meses para frente a partir de agora, toda vez que for vencendo, porque a gente já chegou à maturidade do empréstimo. Tem só pequenos ajustes aí que precisam ser feitos por conta daquela regra de ser 80% do primeiro 12 meses, 60% dos meses 3 a 24 e 40% do mês 25 a 36. Além disso, com o close de Miranga, que vão entrar barris adicionais, e também o close de Remanso, que também tem uma parcela de produção que a gente incorpora mais, a nossa proporção da produção redeada vai cair também significativamente nos próximos trimestres e vai passar a pesar menos, digamos assim, esses hedges no resultado consolidado da companhia, também considerando que vai entrar toda, já está acontecendo e vai ser cada vez mais a participação do gás vai crescer no nosso faturamento e tende a também impactar dessa forma. Pode passar, por favor? Aqui bem resumidamente, mas o fluxo de caixa da companhia no período, destacar aqui uma geração de caixa operacional aí, de 106 milhões de reais no período, teve um impacto negativo aí de 45 milhões de reais na parte de capital de giro e variações de ativos e passivos, basicamente por conta de aumentos no contas a receber, acompanhando o crescimento do preço de petróleo. Na parte de CAPEX, começando uma aceleração de CAPEX, destacaria só para ponto de atenção aqui como a gente registra o nosso estoque no imobilizado, porque a maior parte da destinação de uso desse estoque é para investimento, ele acaba todo registrado nessa linha de CAPEX,
mas para você ver o CAPEX despendido na atividade IP, a gente precisa subtrair, essa linha de baixas do imobilizado e de arrendamentos que está na linha acima, para ter o número do CAPEX realmente investido nas atividades de petróleo. E aí, quando a gente faz essa conta aí para o acumulado dos 9 meses de 2021, esse número aí é aproximadamente 150 milhões de reais em atividades de workover, perfuração, facilidades, e uns 60 milhões de reais no signing de Miranga, que foi feito em fevereiro desse ano. Na parte pode passar, por favor, o slide? Na parte de financeira aqui, basicamente a gente vem seguindo com as amortizações dos financiamentos, principalmente o da aquisição de Riacho da Forquilha, então tem essa movimentação aí de 93 milhões de reais. Também a gente acabou agora em outubro, a gente vinha pagando mês a mês a parcela do signing de Miranga, também foi quitado, então sem grandes movimentações aí, fora essa contínua amortização dos financiamentos que levam a uma desalavancagem relativamente rápida aqui da companhia. Pode passar, por favor? Aqui mostra um pouco do panorama, como a gente está enxergando hoje, assim, dessas obrigações referentes a aquisições remanescentes aí. Então, a gente tem ainda, relembrando aqui, aquele processo de extensão das concessões de Riacho da Forquilha no Polo Potiguar, e que vão gerar aí um pagamento, quando isso acontecer, de 56 milhões de dólares. Expectativa, isso aí é um processo que tem sido demorado. A gente espera que isso possa acontecer no primeiro trimestre de 2022. Os closings de Remanso e Miranga, como o Marcelo mencionou, a gente espera que aconteça esse ano ainda, muito provavelmente ainda no mês de novembro. Então tem esse desembolso aí de 21 milhões de dólares aí do Polo Remanso, que na verdade vai ser bem menor do que isso, porque tem um fator de ajuste de preço aí, que todo o cash flow que vem sendo acumulado desde julho de 2020 até a data do closing, e o closing de Miranga, 44 milhões de dólares, e depois tem alguns pagamentos diferidos desses ativos ao longo dos anos. Pode passar, por favor? Só mostrando um pouco a posição de caixa da companhia no encerramento do trimestre, 1,2 bi de reais aí, e aí tá trimestre a trimestre aí, depois ano a ano, os compromissos que tem, tanto em verde relacionados às aquisições junto à Petrobras, em amarelo as amortizações das dívidas que temos, mostrando que a gente tem uma posição de caixa bastante sólida e tem uma geração de caixa robusta aí para os próximos trimestres. Passar de volta aqui para o Marcelo. Obrigado. Bom, pode passar para o último slide, por favor. Algumas considerações finais aqui, antes de a gente abrir para perguntas. Eu acho que por tudo que foi colocado aí pelo Rafael, pelo Troy e por mim mesmo aí no início do processo, a gente vê que a gente, de novo, entregou um trimestre muito sólido, sob o ponto de vista tanto financeiro como operacional, mas o que a gente vê é uma série de características que nos levam a crer que a gente está num processo muito grande de melhoria desses resultados, né? Então a gente está ampliando a nossa capacidade de execução, os resultados estão vindo acima do esperado, nós estamos agora agregando 2 ativos como concessões próprias, provavelmente ao longo deste mês, sobretudo o ativo Miranga, que eu tive a oportunidade de visitar ontem, e nós estamos com a equipe toda pronta e muito motivada, um ativo de gás majoritariamente não associado, que deve nos permitir um incremento muito grande de produção logo nos primeiros meses. Isso é algo, inclusive, que a companhia se notabiliza, né, por ter, com essa estrutura verticalizada, a capacidade de obter resultados assim que ela entra nos seus campos, né? O campo de gás é uma área onde o meu amigo Troy Finney que tem uma expertise muito grande, e lá atrás de 2020, aqui na Bahia, ele conseguiu resultados muito impressionantes. A gente espera repetir isso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma perspectiva de precificação muito boa, né? No gás de uma forma mais estável, no óleo a gente também, acho que o mercado hoje acredita de que o preço deve ficar alto durante algum tempo. Nós vamos ter um pouco mais de liberdade de gerenciar a nossa posição de hedge. Então, com um incremento de volume de produção, incremento de operações e uma melhor precificação, a gente acredita que a gente tem condições de entregar resultados
ainda muito melhores. Nesse momento, o nosso grande foco é justamente a mobilização dos recursos humanos, logísticos de equipamentos que são necessários para que a gente tenha uma execução produtiva e segura, né? Já estamos vendo uma aceleração do nosso programa de investimento, e isso deve progressivamente aumentar. Nós temos a perspectiva agora de entrar na perfuração dos campos, temos em parceria com a Sonangol no Ativo Potiguar, quando as primeiras licenças ambientais foram liberadas, são postos de desenvolvimento que devem ter uma expectativa muito grande em termos da produção inicial, tá? Já mencionei a expectativa de curtíssimo prazo de fazer o takeover desses novos ativos, né? Esperamos aí no início do ano fazer a emissão do nosso primeiro relatório de sustentabilidade, né? E eu particularmente tenho uma atividade muito intensa hoje aqui no novo mercado do gás. Vocês têm observado aí uma instabilidade muito grande, com a empresa monopolista adotando algumas posições muito agressivas. No mundo inteiro a gente está vendo um incremento do preço de gás no curto prazo muito grande. Nós temos assim a satisfação de termos firmado contratos que são muito competitivos para essa companhia, mas que também são muito saudáveis para o desenvolvimento do mercado do gás no nosso país, provendo gás a um custo muito mais baixo do que os nossos competidores, exatamente pelo fato de que nós temos a molécula com menor custo de produção no Brasil, e eu posso afirmar isso a vocês. Então, acho que, além de todo esse esforço de mobilização para que a companhia seja capaz de progressivamente aumentar o seu nível de atividade, continuamos atentos a oportunidades de mercado e M&A, sempre com a visão de gerar valor para o nosso acionista. Nós não estamos aqui para crescer, e sempre com a visão de longo prazo, onde essa companhia, que já vai completar 22 anos aqui como operadora no mercado nacional, continue aí por algumas décadas, mais uma vez, sempre se posicionando como líder da transformação do onshore no nosso país. Obrigado, acho que agora nós vamos abrir para algumas perguntas. Por favor, Marcelo. Excelente, Marcelo. Eu acho que as perguntas foram chegando à medida que a apresentação foi correndo, então alguns dos tópicos foram sendo respondidos, mas o pessoal pediu para a gente entrar com um pouco mais de detalhes nessa visão sobre a imaturidade da indústria de serviços no Brasil e os impactos que a gente espera para a aceleração das nossas atividades, se a gente enxerga, sobretudo com o aumento da atividade de outros players, né, na indústria, algum efeito de atraso ou pressão sobre custos. Isso não é nenhuma surpresa para nós, não é à toa que há 14 anos atrás nós tomamos uma decisão estratégica de internalizar muitos desses serviços. É claro que quando a gente expande muito rápido, a gente, num curto prazo, a gente vai para o mercado e conta com essas empresas. É um mercado como qualquer outro que teve um comprador monopsônico por 7 décadas e que fazia licitações, onde uma empresa ganhava um contrato integralmente ou perdia um contrato integralmente. Você tinha sempre um processo de mobiliza, desmobiliza, mobiliza, desmobiliza, que nunca permitiu, na nossa visão, que a indústria tivesse incrementos de produtividade e de aspectos de segurança. Quando a gente vai ao mercado contratar equipamentos e serviços nessa área, a gente percebe que o nível de segurança, de conceitos de segurança operacional dos prestadores de serviços estão ainda abaixo daquilo que a gente gostaria, e isso tem feito com que a gente mantenha as nossas exigências, e o trade-off, às vezes, é um pouco mais de tempo para fazer essa mobilização. Eu acho que algumas dessas perguntas aqui estão com respeito ao tomando Miranga e para executar o programa de desenvolvimento lá em Miranga. Como o Marcelo falou, já estamos planejando para isso para vários anos e já nós temos relações bem fortes com várias empresas de serviço para encher os gaps que existem entre nossos serviços internos e os serviços que precisamos procurar no mercado. Já estamos atualizando vários contratos nessa área agora, áreas de serviços de bombeo, de fracturamento, de vários outros serviços que precisamos para optimizar a produção de gás e optimizar o número de workovers que estamos efetuando. Mas, sendo, acho que tem uma pergunta aí da Paula, é muito claro o seguinte: de novo, a nossa expectativa é que isso possa acontecer
a incorporação, o close da transação no curtíssimo prazo. A gente não controla a publicação de licenças no Diário Oficial, mas acho que isso vai acontecer aí, e ainda no mês de novembro, a nossa expectativa é de já estarmos integralmente operando o ativo Miranga. Mudando aqui um pouco de assunto, mas ainda ficando na Bahia, a gente recebeu uma pergunta do Bruno, do Goldman, e ele pergunta se seria possível dar uma indicação da trajetória esperada para a produção do ativo Bahia, que vem apresentando uma contração nos últimos trimestres, diferente do ativo Potiguar. Bruno, se você olhar, inclusive, o documento que foi feito o filing do nosso relatório de reservas, ele prevê um certo incremento, bem mais módico do que nos outros ativos, para o ativo Bahia, considerando aí apenas as 17 concessões, ou as 5 próprias que a companhia já tem, ou as 12 que a gente tem em contrato com a Petrobras e que vai ser objeto do close do Polo Remanso. A gente espera ter algum incremento, eu acho que é sempre algo muito dinâmico, porque você passa a ter um processo de avaliação de retorno de cada projeto na companhia como um todo. A gente tem a expectativa de que nós tenhamos um volume de projetos no Polo Remanso para executar ao longo dos próximos anos, que deve levar a um ligeiro incremento de produção, mas nunca no mesmo nível que os demais ativos que a gente está incorporando. Acho que até porque, assim, a gente assumindo o Polo Miranga, a gente olhando projeto a projeto, a lista de atratividade econômica desse polo é bem maior do que do antigo Polo Remanso, porque o Polo Remanso, obviamente, a gente já está operando há 20 anos, os melhores projetos já foram feitos, e Miranga é um campo verde, digamos assim, para a gente explorar. Então, enquanto houver algum tipo de limitação de sonda, a gente deve priorizar os investimentos aqui da Bahia no ativo Miranga, de modo a executar esses projetos, mas a gente está preparando, como o Troy mencionou, de mobilizar equipamento suficiente que a gente não tenha que fazer um trade-off, digamos assim, ter que escolher um ativo em detrimento do outro, mas que a gente possa desenvolver todos os ativos aí da melhor forma possível. E também, com todo, já estamos, depois que nós fechamos a compra dos 12 campos, existem várias oportunidades de perfuração que existem dentro desses campos, que foi definido durante esses últimos anos, e esses são planejados para ser feito lá em 2022. Então, em parte, esses projetos estão no reporte de reservas para fazer esse ano. Obviamente, com atraso de fechamento, não acontece, e já estamos com esses projetos, alguns desses projetos planejados para o ano que vem. Bom, falando agora do ativo Potiguar, Conrado pergunta se quanto tempo a gente espera concluir os projetos para compressão e qual seria a estratégia para off-take do volume adicional de gás. Eu vou falar um pouco sobre esse sistema de compressão. Já a empresa está bastante intenso na nossa atividade nessa área, até que estamos acelerando esses overhauls e o trabalho para colocar essas máquinas em uma situação ótima, seguro, que podemos facilitar esse aumento de produção. O tempo que já tivemos prognosticado por isso foram próximos 2 anos para actualizar esse sistema. Esse sistema tem uma capacidade na ordem de 1 milhão de metros cúbicos de gás para fazer compressão. Como vocês sabem, já estamos vendendo nesse ativo agora na faixa de 300, 350, e nós temos um estimativo que essa vai gradualmente melhorar durante esses próximos 2 anos. Só para complementar a parte do Troy, acho que a estratégia de revitalização da compressão passa por... A gente fez uma parceria com uma empresa especializada de serviço que, em alguns casos, provém até uma máquina na forma de aluguel, digamos assim, enquanto as outras estão passando por overhauls, e tem uma bateria grande de equipamentos lá e você vai fazendo 3 a 4 por trimestre, é mais ou menos assim, é um processo um pouco contínuo que leva um tempo, e ele tem o objetivo, como o Troy mencionou bem, de revitalizar a capacidade que a gente já tem hoje, mas principalmente reequipar o sistema para essa capacidade expandida aí no patamar de 1 milhão de metros cúbicos dia, que é algo que a gente enxerga assim, mais para o médio prazo como sendo um objetivo da companhia.
no aspecto comercial da pergunta, nós temos sido pressionados aí pelos atuais contratantes já para que a gente tenha aumentos das quantidades de áreas contratadas. Tá? Isso nos permite também ter melhorias de preço em alguns casos, mas a nossa estratégia principal é ter as distribuidoras regionais como uma âncora, que nos dá uma precificação muito boa, tá? E quando você entra com os líquidos, GLP e condensado, isso realmente remunera a companhia na molécula do gás como um todo de uma forma muito competitiva, mas a nossa expectativa é de que os volumes incrementais que a gente venha a ter disponíveis com segurança, que a gente possa começar a construir uma carteira mais ampla de contratos, com o Mercado Livre, avaliando também alguns aspectos de pipelines virtuais e entregas através de GNC e GNV, que gradualmente vão elevar o preço médio da nossa molécula, de forma que a lucratividade do negócio gás vá sendo também incrementada ao longo do tempo. Bom, mudando um pouco de tópico, a gente recebeu uma pergunta de João Caneca. O último relatório de certificação de reserva dos ativos da companhia tinha como referência preços de óleo abaixo de $50 e de gás baseados em contratos antigos. Quando deve ocorrer a próxima certificação e o que podemos esperar, dada a diferença material nessas referências? Já estamos em caminho para fechar esse relatório de reservas em janeiro desse o ano que vem. Já estamos em processo com nossa certificadora agora, fazendo interação para validar todos os projetos e os novos preços, novos custos e colocar um novo panorama, provavelmente em janeiro, fevereiro, que é ano que vem. Eu acredito, Troy, que tanto o aspecto preço quanto o aspecto também dos resultados obtidos em várias das intervenções que a gente executou ao longo dos últimos 11 meses vão nos propiciar aumentos de volumes de reservas nesse novo relatório. Essa é a nossa expectativa. Exato. Outro tópico é como a companhia avalia, pergunta do Bruno, do Morgan, como a companhia avalia as oportunidades remanescentes de ativos onshore à venda no Brasil, como boa parte dos processos já está em andamento, se a companhia poderia expandir o interesse para offshore nesse momento. Bruno, a princípio a resposta mais simples seria não, tá? A gente obviamente já analisou no passado alguns dos processos, sobretudo de água rasa, mas optamos por não bidar. Não creio que a companhia irá entrar no offshore no curto ou médio prazo, pelo menos. E a nossa avaliação é de que as oportunidades dos ativos remanescentes no onshore ainda estão muito em aberto. Se você relembrar, os ativos tanto de Riacho da Forquilha quanto de Miranga não foram ativos onde a PetroRecôncavo apresentou a maior proposta nominal, mas acabaram por se mostrar para a Petrobras como as melhores propostas viáveis. Tá? Eu acredito que ainda tem muita água para rolar embaixo desses grandes ativos aí que ainda permanecem abertos. E nós, como eu disse antes, temos uma visão de longo prazo e temos a paciência necessária de esperar para ver o que vai acontecer. Bom, a última pergunta, em não havendo aquisições relevantes no curto prazo, se a empresa pretende pagar dividendos em 2021 ou 2022? Que deve pagar dividendo, sim, a intenção é essa, pelo menos o estatuto tem aquele dividendo mínimo dos 25% do lucro líquido. A questão é quanto pagar de dividendos. Acho que historicamente a gente nos enxerga esses ativos maduros como ativos geradores de caixa, então a gente enxerga a empresa como uma boa pagadora de dividendos no médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, eu diria que tem essa banda mínima de ser próxima do dividendo legal, estatutário da companhia, e a depender do cenário de M&A, pipeline de M&A, etc., pode-se aumentar isso aí. Ainda não é uma conversa que a gente teve aprofundadamente aqui com o Conselho de Administração, mas no momento certo vai acontecer. Chegou mais uma pergunta aqui ainda sobre M&A. Como a empresa vê outras possibilidades aí atualmente? De M&A? De M&A. Essa é uma área que a gente segue monitorando e conversando com muita gente. Tá? Acho que o mercado ainda é um mercado que vai apresentar um bom nível de consolidação. De novo, a nossa principal questão é sempre responder a seguinte pergunta: está gerando valor para o meu acionista? Se a resposta é sim, a gente está e continuará engajado em alguns desses processos.
A companhia também está iniciando uma avaliação estratégica de mais longo prazo, onde a gente espera ter alguns direcionamentos em relação a projetos futuros de expansão. Eu diria que neste momento a gente continua se posicionando muito claramente como uma companhia muito focada em campos maduros, onshore, no Nordeste brasileiro. A gente tem um volume de atividade enorme. Lembrem de que essa companhia é uma companhia que praticamente triplicou de volume ao longo dos últimos 2 anos. Isso gera necessidades de incorporação de novas áreas, de novas rotinas, novos processos, muita gente nova, e isso é algo que a gente toma com muita seriedade pelo aspecto de segurança que envolve as nossas operações, mas também pelo aspecto de disciplina de alocação de capital. Então a gente está muito focado em executar, muito bem executados os ativos que nós temos, porque a gente acredita que eles têm expectativas excepcionais. Mais uma pergunta sobre o novo mercado do gás. A companhia vem buscando soluções de monetização da molécula, além dos contratos junto a distribuidores estaduais. Sim, nós vimos conversando sobre várias alternativas. Eu não posso ainda entrar em detalhes, são coisas ainda que a gente se reserva a estar em momentos de avaliação, mas claramente, de novo, é um mercado muito dinâmico, que está se abrindo de uma forma muito intensiva. Nós temos um pipeline de transporte e distribuição ainda muito limitado no nosso país, e claramente, na medida em que a gente se propõe a ser um player muito expressivo, sobretudo no Nordeste brasileiro, a gente está avaliando várias formas pelas quais a gente possa levar o nosso gás de uma forma competitiva e gerando uma lucratividade muito boa para a companhia, para áreas ou indústrias ou que ainda não utilizem o gás na sua matriz. Bom, encerramos aqui as perguntas. Então, Marcelo, devolvo para você fazer aí as considerações finais para a gente encerrar aqui o evento. Bom, eu fico muito satisfeito com essa call. Acho que estamos todos muito satisfeitos com os nossos resultados. Temos a seriedade de reconhecer que ainda podemos melhorar muito, e isso requer muito trabalho. Nós não temos falta de trabalho e engajamento aqui. Estamos, como eu mencionei antes, ontem eu passei o dia visitando aqui as instalações do Polo Remanso e do Polo Recon Miranga com alguns dos nossos membros do Conselho de Administração. E vejo ali, a gente está se sentindo hoje um pouco como aquele exército que está pronto para invadir, só esperando o sinal. Nós já estamos muito mobilizados com equipamentos e pessoas e um nível muito bom de conhecimento desses campos. Então, acredito que tem muito trabalho para frente e temos muitas coisas boas a trazer nas próximas calls de resultados trimestrais. Isso é o que a gente espera trazer aqui para os nossos acionistas.